você já parou para pensar se o Mad Max que a gente conhece realmente existiu? Olha, eu não estou falando do Mel Gibson ou do Tom Hardy, mas do próprio guerreiro das estradas. Será que ele foi um cara de verdade? Ou será que tudo não passou de lendas contadas no meio do deserto? Iguais às histórias do Robin Hood e do Guilherme Tell. Então hoje a gente vai mergulhar nessa teoria maluca, revisitar os filmes, os quadrinhos e até as tretas do George Miller para tentar entender se o Mad Max é um herói real ou só uma fábula apocalíptica. Então aperta o cinto, se prepara dentro do Interceptor porque hoje o vídeo tá daquele jeitão e seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E vamos lá, o Mad Max original, lançado em 1979, abre com a legenda, daqui a alguns anos, né, que é bem clássica, o que faz a galera acreditar que os eventos rolam em meados dos anos 80, ali por 1984, 1985. Palácio da Justiça. Alguns anos adiante. Esta é uma perseguição de rotina. A força pública repete uma perseguição. E no início da história, a Austrália, assim como provavelmente o resto do mundo, estava mergulhada em um colapso social e econômico por conta das guerras no Golfo Pérsico. E aí justamente essas guerras causaram uma queda drástica na produção do petróleo. E nessa linha do tempo, gangues violentas dominavam as estradas australianas e só os policiais da MFP, que era a patrulha da força principal, tentavam ali segurar a barra no osso, né? E entre eles estava um jovem Max Rokatansky, o nosso Mad Max vulgo Mel Gibson, já que de saída ele desce-lhe o pau em um maluco das estradas chamado Knight Rider. Estrago na cuca deles, está me ouvindo? Pois eu sou o Knight Rider. Eu sou uma máquina suicida injetada com combustível. Eu dou um balanço. E ao contrário dos outros filmes da franquia, aqui ainda tinha ali alguma coisa de sociedade, né? A polícia estava funcionando, a gente viu algumas lojas abertas e por aí vai. Tava começando a desgringolar, mas ainda dava para o Mad Max sair de férias e tudo mais, mesmo que terminasse em tragédia. O que você acha? Também dá para notar que tinha vegetação por ali e não só aquele desertão, né, que ficaria conhecido como Wasteland. E no final já dava para ver que o mundo estava indo mesmo pro buraco, mas ainda existia uma linha divisória entre civilização e caos, mesmo que não tenha adiantado muito pro Max, e isso tenha levado ao início da lenda do Guerreiro das Estradas. Aliás, com toda certeza o George Miller e o parceiro dele, o saudoso Baron Kennedy, pegaram bastante inspiração na famosa crise do petróleo que rolou de verdade no final dos anos 70, mas que já vinha acontecendo mesmo desde 1973, depois que os Estados Unidos apoiaram Israel na guerra de Yom Kippur, e os outros países árabes, em protesto, aumentaram o valor do petróleo em quase 400% e o mundo tremeu nas bases. Sendo que a ideia inicial para o filme do Mad Max surgiu em 1975. O negócio é que o tempo passou e no final de 1981, quem foi aos cinemas pôde conferir a história de Mad Max 2, Road Warrior. Mad Max 2. Mel Gibson passando por cima de tudo numa batalha alucinante. E por falar em história, com todo esse contexto de narração do começo do filme, dá pra gente entender que Mad Max 2, A Caçada Continua, se passa ali mais ou menos uns 3 anos depois do final do Mad Max, quando a gente assistiu Max Rokatansky descendo-lhe o sarrafo na turma do Toe Cutter. E como o primeiro filme tá ali por 1985, dá pra gente julgar que esse segundo filme tá no final dos anos 80. Só que é aí que a cronologia do George Miller começa a ir pro espaço.
Na linha original, a história de A Caçada Continua vem antes da guerra nuclear global, e o deserto mostrado no filme é ali apenas um resultado de mais decadência e o colapso social que já estavam rolando desde o primeiro filme, o que terminou por acabar com a energia elétrica em toda a Austrália e, novamente, provavelmente no mundo todo, e não as consequências do inverno nuclear que, pelo que dá para entender, aconteceu na Europa e no Oriente Médio entre o segundo e o terceiro filme. Duas poderosas nações entraram em guerra e lançaram uma chama que consumiu a todos. Sem combustível, elas não eram nada. Construíram um mundo frágil. Ou seja, as bombas nucleares vieram por conta do final do mundo e não o contrário. Só que muita gente nas antigas jurava que no segundo filme a guerra nuclear já tinha acontecido. Coisa que anos depois foi desmentido pelo próprio George Miller. Olha, até o fato do Mad Max ainda estar utilizando o Black to Black Interceptor, apesar de mais detonado, deixa claro que não se passaram ali muitos anos entre um filme e outro. E para reforçar isso, os poucos quadrinhos que a franquia teve, mostrando antes de Mad Max Estrada da Fúria, também é dito que a guerra nuclear ocorreu muito provavelmente no período entre o segundo e o terceiro filme. Inclusive na história da minissérie Mad Max Road Fury Nux Immortan Joe, tanto o Charlie quanto o parceiro dele, o Hoop, que aparece lá no primeiro filme, todo mundo lembra, depois do fim do mundo, acabaram virando os saqueadores, os Marauders, e fazem parte da milícia do coronel Joe Moore, antes dele virar o Immortan Joe. O que pode comprovar que vários daqueles Marauders da gangue do Lord Humungus também eram policiais antes do colapso, e talvez até policiais ali do departamento do Mad Max. Com certeza eles utilizaram as habilidades de polícia para dar o seu jeitinho de sobreviver ao fim da civilização, assim como Max fez depois que conseguiu a vingança contra a gangue do Toe Cutter, vivido pelo Hugh Skyburn, que não por acaso vive Immortan Joe em Estrada da Fúria. Já com a chegada do terceiro filme do Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, filmaço, hein? Lançado em 1985, as coisas acabam ficando mais loucas e o Mad Max já deixa de ser simplesmente Mac Rokatansky e passa a ter um status meio que lenda dos desertos. Aí sim, num mundo pós-guerra nuclear, já sem gasolina, com pouca água, sem civilização, foi tudo pro cacete. Gibson e Tina Turner, num filme inédito, Mad Max, Além da Cúpula do Trovão. Parabéns! Foi o primeiro a sobreviver à entrevista. O terceiro filme da franquia Mad Max, segundo o roteirista Terry Hayes, que escreveu a história, se passa ali mais ou menos 15 anos depois de A Caçada Continua, ou seja, no final dos anos 90. Isso é meio que jogado no ar por uma marcação que a tribo perdida mostra pro Max, o que indica que o piloto do avião, o Capitão Walker, partiu em busca de ajuda na segunda metade dos anos 90. Se a gente considerar que Mad Max 2 está ali no final dos anos 80 e Mad Max A Cúpula do Trovão está no final dos anos 90 e início dos anos 2000, esse é o maior período, o maior lapso entre os filmes do Mad Max até então. Olha, o negócio é que, independente da linha do tempo, uma coisa é certa. Do primeiro filme até o terceiro, a humanidade continuou indo pro barro sem parar. Então, o que se iniciou com Mad Max ali como um policial em busca de vingança, uma coisa bem clássica, terminou com um protagonista se tornando uma nova lenda dos contos da tribo perdida e, por que não, da própria titia vivida pela Tina Turner. Olha, é só pensar comigo, não era à toa que ela comandava uma cidade mesmo onde não era provável existir mais nada, e se ela deixou o Max vivo no final, é porque ela ia se aproveitar daquela história para aumentar ainda mais o poder de governar. Ainda mais agora que ela tinha perdido as habilidades do Master vivido pelo ator Angelo Rossito e precisava de uma lenda pelos desertos que já tivesse cruzado os caminhos dela. Bom, formamos um bom par. Vagabundo. Mas até aí tudo bem, a trilogia original, apesar de bem espaçada entre o primeiro e o terceiro filme, dá pra gente levar de boa que o Mad Max é o mesmo guerreiro de sempre. Um homem que deixou de ser um policial em busca de vingança e se tornou uma lenda das estradas e dos desertos. Essa foi a última vez que o vimos. Ele agora vive apenas em minhas lembranças.
E me conta aí, tá gostando desse vídeo? Então antes da gente entrar no lado complicado das coisas, que tal deixar aquele like felpudo? E complicou de verdade quando Mad Max Estrada da Fúria foi lançado em 2015. Tudo é dependente de petróleo. Matando por gasolina. O mundo está quase sem água. Água. Onde está a água? Onde está a água? Olha, eu não vou mentir que não ficou meio estranho ver o ator Tom Hardy no lugar do Mel Gibson, mas até que ele mandou bem, até aí tudo certo. Apesar de que 9 entre cada 10 fãs da franquia, na verdade, queriam ver o Mad Max mais velhão, quebrando tudo, com o Mel Gibson mantido no papel, do que o Mad Max mais novo. E pelo fato da gente ver ali no começo do filme o Interceptor praticamente novinho, o Mad Max sem cabelo branco, muita gente, inclusive eu, achou que esse filme se passava entre o primeiro e o segundo. Todo mundo tá enlouquecendo. Mas aí muita gente começou a falar que esse filme se passava depois de Além da Cúpula do Trovão e até algumas coisas indicavam isso. Já que se Estrada da Fúria se passasse realmente entre o primeiro e o segundo, o mundo ali não ia estar tão ferrado e já estruturado com lugares fora da curva, como era o caso da Cidadela do Immortan Joe, ou então a Fazenda de Balas, liderada pelo malucão Fazendeiro das Balas. Aqui fora tudo machuca. Quer sobreviver? E calma que a gente ainda nem chegou em Furiosa, uma saga Mad Max, que é onde a coisa complica ainda mais. Mas voltando para a Estrada da Fúria, o Max ainda parece estar ali na casa dos 30 anos nesse quarto filme, mesmo que ele tivesse no mínimo, vamos dizer, né, para jogar baixo uns 40 anos em Além da Cúpula do Trovão. E no início do filme tudo piora, já que além de estar pilotando novamente o Interceptor, o Guerreiro das Estradas passa a ter uma tatuagem marcando 12.045 dias, ou exatamente 33 anos, desde a queda, ou seja, o bom e velho apocalipse. Eu sou aguardado! Aguardado em Valhalla! Mas que inferno! Se a gente parar para pensar, então quer dizer que o Mad Max do Tom Hardy nem tinha nascido ou mal tinha nascido quando tudo virou de cabeça para baixo, o que contradiz o Mad Max do Mel Gibson, que já era até um policial experiente nessa época. Olha, a gente sabe que nem o próprio George Miller, o pai do universo Mad Max, é específico sobre a linha do tempo da franquia e tudo certo. O próprio George Miller chegou a dizer numa época que talvez a guerra nuclear tenha acontecido realmente entre o primeiro e o segundo filme, apesar da gente saber que possivelmente não. Mas também o próprio Miller já disse em outras entrevistas que a linha do tempo de Mad Max pode ter várias interpretações e às vezes, vou dizer, isso é até legal, já que abre espaço para essas outras discussões. Aliás, por falar em discussões, apesar do Mad Max da trilogia original não ser ali nenhum palestrante, né, nenhum falastrão, chegando ao cúmulo de só ter 16 falas ao longo do segundo filme, vamos combinar que o Mad Max do Tom Hardy é ainda menos comunicativo, chegando até a ser ali meio selvagem em alguns momentos. E aliando isso à idade incompatível do personagem, muitas teorias apareceram depois do lançamento do filme em 2015, algumas bem legais. Olha, a mais interessante é que o garoto fera do segundo filme, vivido pelo ator mirim Emil Mint, então ali com 8 anos de idade, que ao longo da história quase vira um sidekick do Mad Max, e além de rosnar e morder, sabe jogar bumerangues como ninguém, teria ele mesmo se tornado um tipo de Mad Max, meio que levando adiante o legado do Guerreiro das Estradas depois do final de A Caçada Continua. Descobrimos que somos iguais a eles, selvagens. É isso que querem? Pois eu não. Eu lutei muito para sobreviver. Eu resisti, suei, trabalhei. Só que aí veio o próprio George Miller e jogou água no feijão dizendo que não, essa teoria não existia. E aí ele também falou que simplesmente não chamou o Mel Gibson para o papel de Mad Max novamente porque ele estava velho demais. Ele disse que imaginava o Mad Max como um tipo ali de James Bond, né, podendo ser vivido por vários atores diferentes. Beleza, tudo certo, pode ser verdade, mas vou dizer também que eu acho que o velho Miller tocou-lhe o louco dali pra frente, né? Viu que o filme não ia sair na época que ele queria e simplesmente empurrou o Mad Max novo de qualquer jeito. Olha, eu não sei se você sabe, mas Estrada da Fúria teve um primeiro esboço de produção em 1997, com uma história bem pós-Cúpula do Trovão, inclusive com artes conceituais da produção do Brendan McCarthy para a Estrada da Fúria que mostravam quem?
o Mel Gibson como Mad Max. Mas aí o tempo foi passando e no início dos anos 2000 o filme recebeu o sinal verde e as filmagens estavam prontas para avançar, mas foram rapidamente interrompidas pela guerra do Iraque e pela crise do dólar americano, o que fez a produção perder simplesmente 25% do seu orçamento, e aí pouco depois o colapso público do Mel Gibson também tirou ele da produção. Então quer saber, eu acho que o George Miller deu de ombros e enfiou o Mad Max novo de qualquer jeito na produção. Olha, e se a gente pegar a Furiosa, uma saga Mad Max, e tentar inserir na cronologia, aí só piora. Seguindo a história da personagem da Charlize Theron, interpretada pela Anne Taylor-Joy nesse filme, Furiosa é uma história ambientada antes dela se tornar a imperatriz do Immortan Joe. Olha, assim como os outros filmes do Mad Max, é difícil a gente dizer onde realmente Furiosa se passa, mas aí veio o velho George Miller de guerra e diz que ela se passa 15 anos mais ou menos antes de Estrada da Fúria. E aí com algumas cenas como flashbacks da época de Furiosa no Lugar Verde, sendo as mais antigas na linha do tempo, e para piorar, ainda conseguiu meter uma silhueta do Mad Max no final do filme, aparentando ter a mesma idade do Mad Max do Tom Hardy, já que ele foi vivido ali pelo Jacob Tomuri, que atuou em Mad Max Estrada da Fúria como um dublê, o principal dublê do Tom Hardy em cenas de ação. Só que tanto ele quanto o Interceptor V8 estão zeradinhos, pode olhar, estão zeradinhos como se tivesse acabado de sair do primeiro filme. Olha, vou dizer, ou o Mad Max entrou na onda de Volta para o Futuro, ou eu não sei de mais nada. E parece que eu não sou o único que cansou de quebrar a cabeça. Inclusive, teve uma galera que inventou uma teoria muito legal, meio que pra desopilar dessa ideia do Mad Max ser um cara só. E tá gostando desse vídeo? Aposto que tá, hein? Então se você tá chegando agora aqui no canal, ou já tá um tempinho aqui, mas ainda não tá inscrito, bora lá, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho. E melhor ainda, vamos compartilhar? Como sugestão, você pode compartilhar com aquele seu amigo que jurava que a música We Don't Need Another Hero era a trilha sonora dos 3 filmes, já que a Globo e o SBT empurravam o som da Tina Turner em todas as chamadas da trilogia original. Que tal? É hora de Mel Gibson entrar em ação. Mad Max, a vida transformada num jogo mortal, onde apenas um poderia... Mas vamos lá, vamos ver qual é dessa teoria que chega a questionar se um Mad Max realmente existiu. Bom, a teoria diz que os 4 filmes do Mad Max, nos quais o Max é protagonista, não são sobre o mesmo guerreiro das estradas. Na verdade, seriam todas fábulas, Cada filme seria uma fábula com um Mad Max diferente ou que nem existiu e que até faz sentido se a gente tocar o louco com as narrações ali do segundo e também do terceiro filme. É sabido que a sociedade entrou em colapso e a impressão de livros não ocorre mais no mundo de Mad Max. As histórias, então, só podem ser contadas oralmente. Então deixaram suas casas, dizer adeus a prédios altos, e do que restava do conhecer de então ficou para trás. Alguns dizer que o vento parar, outros dizer... E aí essa teoria diz que a história do Mad Max no primeiro filme realmente aconteceu, se tornou uma lenda e aí foi sendo contada de boca em boca. E se essa teoria fosse verdadeira, ou seja, confirmada pelo George Miller, isso significa que quem conta a mesma história do Max Rokatansky pode ali acrescentar os detalhes que quiser. O narrador pode acrescentar, por exemplo, detalhes sobre o Lord Humungus e os Marauders, ou então a Titi e a Cúpula do Trovão, o Immortan Joe e os Garotos de Guerra, onde só as características principais do Max permanecem basicamente as mesmas. Isso explica porque o Max aparece em cada filme para ajudar as pessoas oprimidas por algum vilão sinistro e no final dos filmes volta para o deserto sozinho, meio que desaparecendo. Até que faz sentido. Ainda mais com a adição do personagem pretoriano Jack em Furiosa, já que o motorista do caminhão Warwick, vivido pelo ator Tom Burke, é praticamente um clone caminhoneiro do Mad Max, que, vamos combinar, também foi visto dirigindo caminhões para todo lado ao longo da história.
E também vamos combinar que essa história de pessoas criarem um personagem, vamos dizer assim, fictício, para substituir uma ou mais pessoas da vida real em tempos difíceis, não é nenhuma novidade. Ó, a gente tem, por exemplo, o Robin Hood na Inglaterra, o Guilherme Tell na Suíça, o Ragnar Lothbrok na região da Dinamarca, na Suécia e por aí vai. O próprio William Wallace, que vejam só, já foi vivido pelo Mel Gibson, apesar de ser uma pessoa real, por ter virado o líder da resistência escocesa contra o domínio inglês, também viveu cercado de lendas, com muitos historiadores dizendo que depois de se tornar um mártir, vários feitos de outros resistentes passaram a ser atribuídos a ele para dar aquela encorpada no fator herói do povo. Filhos da Escócia, eu sou William Wallace. William Wallace tem 2 metros de altura. Sim, ouvi falar. Mata homens às centenas. E se estivesse aqui, mataria ingleses com bolas de fogo dos seus olhos. Então, apesar de ser uma história bem louca, uma teoria bem maluca, também tem um fundo de verdade. Afinal de contas, as pessoas com aquela vida desgraçada depois da guerra nuclear, ali em Wasteland, pode ter levado elas a juntar a história de vários guerreiros das estradas e transformar tudo em um mesmo Max Rokatansky. O negócio era juntar tudo em um mesmo Mad Max, que deve ter se tornado famoso depois de varrer uma gangue de motoqueiros vagabundos das estradas da Austrália. Antes que você me chame de maluco, eu vou dizer que eu gosto bastante dessas pontas soltas, principalmente numa franquia como Mad Max, que é muito boa e faz a gente criar várias teorias, e o pior é que todas elas se encaixam. Até o game de 2015, que é um jogaço, traz o Mad Max, que não necessariamente é o dos filmes, e ainda mostra ele tendo uma filha ao invés de um filho, e tá tudo certo. I never asked you your name. Max. My name is Max. In Mad Max, you begin with nothing. Your car, your family. Olha, talvez o melhor para os fãs de Mad Max, incluindo eu, é o famoso não pensa muito nisso. O negócio é se levar pela franquia, que tirando uma coisinha aqui e outra ali, é bem boa. Aliás, falando nisso, além de 3 vídeos super completos falando tudo sobre os bastidores dos 3 filmes originais, ainda tem um onde a gente tenta descobrir quem realmente é o Lord Humungus. Então fica a dica. Agora me conta, você acredita que realmente o George Miller viajou na maionese? Ou será que ele fez tudo de cabeça pensada, querendo criar esse mito do guerreiro das estradas, hein? Comenta aqui. E antes que esse vídeo acabe, a gente não pode deixar de agradecer os membros Felpudo Gold e Felpudo Silver. Com a ajuda de vocês, a gente continua produzindo conteúdos cada vez mais nostálgicos, então que tal você se tornar um membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver também, hein? O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp. Estou esperando você. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo. E se você está chegando agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!